Melo, plena segunda-feira, 20 horas, Avenida Paulista. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro minuto, eu quero agradecer aos patrocinadores, a magia do mundo dos negócios, com o Marcos Bernardes e o Henrique Lunks, que sempre está no nosso apoio, e também a Locus Coworking, aqui na Avenida Paulista, 777, junto ao Davi. Eu peço a gentileza que vocês se identifiquem, né, dos estados que estão falando por todo o território nacional e também os países lusófonos da língua portuguesa. Eu vou aproveitar, Clarissa, Hipólito, presente, é fiel na nossa audiência, o Gustavo também, esposo dela, sempre acompanha a nossa transmissão, Jéssica, aí também do Sul, maravilha. Então, vou aproveitar também para a gente compartilhar essa live e eu já volto para a gente apresentar esse grande empreendedor que é o Felipe, tá? Um minutinho a gente já interage com vocês aí. Beleza? Aqui, ó. Segunda-feira, 20 horas, Avenida Paulista, que eu falei, tá? Um minutinho a gente já interage com vocês aí. Segunda-feira, 20 horas, Avenida Ótimo, ótimo. Grande Gustavo, presente. É um grande irmão, um cara de Deus da Igreja Batista aqui de São Paulo, um grande líder. Ele também tem um encontro de networking cristão. Sabe que eu sou muito fã, então é isso mesmo. A gente agradece aí a participação. Nesse momento, então, eu estou com o Felipe Diesel. Felipe, que prazer receber você. Ele é de outro estado, ele vai ser residente em São Paulo, né? Vai dividir aí as bandeiras entre o Sul e São Paulo. E, por gentileza, se apresenta aí, fala o que você faz para a nossa audiência. Bom, tudo bom, pessoal? Meu nome é Felipe Diesel, eu sou do Rio Grande do Sul, agora estou morando em São Paulo, né? Venho para cá. Eu sou empreendedor, eu trabalho com empreendedor desde que eu me conheço por pessoa. Eu trabalho com empreendedor, com inovação e trabalho muito com educação. Então, geralmente, o que tem a ver com empreendedorismo, educação e inovação é onde eu trabalho, né? Então, meu trabalho principal é esse. Eu vou falar um pouco mais depois sobre isso também, né, meu pessoal? Sim. Mas, basicamente, é isso. Maravilha. Felipe, você que tem uma trajetória aí de mais de 10 anos, né, com empreendedorismo, ajudando todo o ecossistema, fomentando conteúdo e também, claro, impactando muito através da educação, que é o foco principal aí da sua empresa. Conta pra gente como você começou sua carreira. Eu vim uma família sem muitas condições financeiras, né? Então, minha mãe foi merendeira escolar, enfim, então, desde que eu era criança, desde que eu tinha 15 anos, eu tive que empreender. Né? Eu não tinha muita escolha, assim, ou era isso, ou era aquilo e outro, eu empreendia. Então, eu fazia tradução para os meus colegas, eu dava aula para eles. Depois disso, eu acabei indo para a carreira do professor de idiomas, né? Porque acabou sendo a evolução lógica do meu estado naquela época. Então, eu fui professor de idiomas e depois de um tempo eu resolvi empreender. E como eu só sabia fazer isso até então, eu abri uma escola de idiomas, né? Eu era franqueado de uma marca na época. Isso, a primeira escola foi em 2007. Né? Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, eu tinha 21, 22 anos, eu acho. 22 anos você já tinha uma escola? 22 anos. Bicho, eu tava trabalhando muito ainda. Sabe que eu tinha uma escola e eu abri uma escola com a minha esposa, né? Certo. Na época era minha namorada. E eu abri uma escola com ela e ela tinha 18 anos. Então nós éramos dois meninos, assim, né? E eu sempre digo, eu não sei quem era mais maluco, assim, se era nós que abrimos a escola ou se era quem matriculava, né? Sim. Imagina, eram duas crianças, assim, e era basicamente eu e minha esposa, minha namorada na época, e a gente até tinha um combinado. Quando alguém ligava, já eu quero falar com o diretor da escola, passava por outra pessoa, né? Então, se ela atendia, eu era diretor, e se eu atendia, ela era diretora da escola. Sim. Então, basicamente, eles são os combinados na época. Começou assim, né? Até um pouco antes disso, eu comecei dando aula no porão da casa da mãe dela. Puxa. Eu dava aula lá, era em Cândido Godói, tem 6 mil habitantes, e não tinha escola de idiomas, então eu dava aula lá, e com carteiras emprestadas da escola estadual,
E eu lembro que a primeira compra que nós fizemos foi um ventilador de chão, que custava R$ 120, né? A gente fez em 10 vezes o ventilador, né? Imagino. Você tinha quantos alunos no começo, assim? Lá, bem no começo, cara, assim, era 40 alunos, né? A escola Poxa, começou 40 alunos do início, era bem, então, né? A escola começou bem, nós começamos com 117 alunos, eu não vou esquecer nunca isso. 117 alunos começamos e foi muito bom mesmo. Né? Nós passamos 5 anos com a marca, sendo franqueado, e nós decidimos, então, abrir a própria escola. Né? Eu lembro que foi em 2012 que nós decidimos abrir, em 2013 nós abrimos a Repepers em Santa Rosa. Santa Rosa começou. E aí a escola começou, né? Em 2013 começou a Repepers, a gente resolveu criar uma escola que nós acreditávamos que seria uma escola que nós adoraríamos ter. Certo. Tá? Então, uma escola que traz muita inovação, posso falar um pouco também sobre a Repepers. Hoje nós trabalhamos, além do inglês, é muito mais do que o inglês. Né? Porque o inglês pode aprender de qualquer maneira, aprender aplicativo, online, enfim. Então, hoje nós trabalhamos as habilidades importantes para esse aluno do século XXI em inglês. Então, ele aprende programação, ele aprende empreendedorismo, ele aprende criatividade, ele aprende educação financeira em inglês. Né? Então, nós trabalhamos com coisas importantes para a vida dele. Nós temos hoje cursos, por exemplo, Design Thinking para esses alunos em inglês. Né? Então, são coisas que, muito mais do que o idioma, nós entendemos que esses são habilidades importantes para essa nova era. Né? Os negócios são feitos de maneira diferente que não tempo atrás. Vocês estão preparando os jovens para essa nova era. Né? Exato, então, exato. As competências e habilidades principais para que essas pessoas sejam mais bem-sucedidas em suas profissões, exato. Ou seja, empreendendo. Faz mais sentido, né? Porque ele vai desenvolver, o idioma vai acabar sendo resultado do processo de aprendizado dele. Certo. Ele vai aprender. Nós temos hoje alunos com 3 anos aprendendo educação financeira. Né? 3 anos. 3 anos. Então ele vai aprender educação financeira a partir dos 3 anos, e a língua vai acabar sendo um resultado do aprendizado dele. Faz muito mais sentido. Claro. Né? Então ele vai, por exemplo, ele vai aprender a empreender, e a língua vai ser o resultado desse processo. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos dentro da Repepers. Que maravilhoso, que maravilhoso. Então, já que você falou sobre, assim, o aluno ou a aluna mais novo tem 3 anos. Exato. E você atende até a terceira idade, o público... Até a hora que alguém quiser aprender inglês, nós temos 80 anos. Né? Que bom. E vocês desenvolvem metodologias para cada faixa etária, para cada perfil... Porque, assim, eu fiquei muito interessado na Repepers justamente por isso. Todos precisam de programação, né? Independente se... O fato de programação, gente, muitas vezes o que a gente pensa? Numa tela com linha de códigos. É muito além disso. Eu estudei na FIAP, né? Escola técnica aí de TI, e antes de a gente começar, de fato, a entrar e programar, nós aprendemos lógica de programação. Então, nós tínhamos aquela régua com losango, com o símbolo da impressora, fazendo tudo em papel para depois ir. E eu digo que, assim, esse aprendizado serviu para tudo na minha vida. Porque quando você entende lógica, vou atravessar a rua, o farol está amarelo, vermelho ou verde, qual é o risco? Quer dizer, eu estou dando um exemplo muito claro, uma metáfora muito simples. Mas quando você tem um pensamento lógico, você usa para tudo. Negócios, relacionamento, parcerias, enfim. Então, a escola de vocês, a Repepers, eu entendo que ela é muito além mesmo de um idioma e de uma formação. É uma formação de cidadão. Claro. Você pronto para o novo mundo. Também falou sobre programação, né? O Fórum Econômico Mundial, ele a cada 5 anos, ele lança as habilidades mais importantes para o futuro. Né? Certo. Então, nós trabalhamos com habilidades importantes para 2020, por exemplo. Nas habilidades importantes para 2020, tu fala de programação, mas pensamento lógico, matemático, é uma das habilidades mais importantes para esse novo profissional. Perfeito. Porque a analogia que eu faço é o seguinte, tá? Todo mundo aqui escreve. Okay. Todo mundo escreve. Quem está nos assistindo escreve. Tu escreve. Sim. Então, vamos lá. Tu é um escritor profissional? Não. 99% dos que nos assistem não são professores, não são escritores profissionais. A mesma coisa é a programação. Eu vou aprender a programar. Eu vou querer ser um programador? Não, eu não preciso ser um programador. Mas a lógica da programação é a mesma da escrita. Eu vou aprender a programar, a entender isso. Se no futuro eu quiser ser um programador, é o mesmo caminho que eu vou ter que ser para ser um escritor.
Olha isso. Ficou claro a analogia? Ficou bem claro. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, programação e linguagem lógica para esses alunos, é muito mais para eles entender como funciona a lógica do sistema lógico da programação, muito mais do que criar programadores. E hoje nós temos programação em inglês para os nossos alunos, temos programação para isso. Poxa, essa abrangência também, porque, claro, eles começam, os seus alunos, a se tornarem mais autônomos. Exato. Esse é o objetivo, correto? Exato. Então, certamente, muitos deles não vão se encaixar no mercado por estar à frente do mercado, vamos dizer assim. Sim. Então, uma pessoa que ela é independente, autônoma, tem um pensamento criativo, consegue, com o apoio de vocês também, como ele bem disse, eles ensinam metodologias ágeis, como Design Thinking. Isso ajuda também no processo para o empreendedorismo, para esse passaporte, né, para ser um empreendedor. Então, chega uma determinada idade que, assim, com 15, 14, o homem ou o adolescente ali, a menina ou o garoto, ele já pode emitir uma simples nota ou alguém representá-lo, enfim. Sim. E que essa pessoa seja um web designer ou programação mesmo, ou não, ou até estudou tanto o idioma que pode lecionar também para novos. Quer dizer, são infinitas possibilidades que vocês preparam esses jovens. Claro. A gente utiliza só o inglês, ele é só um meio para preparar esses jovens para o século XXI. É isso que nós acreditamos, é isso que a gente imagina que está fazendo como educadores. Certo. Né? Então, nós fazemos muito essa carga como educador, que é preparar esses alunos para os desafios do século XXI. Porque, se nós pegar alguns números super simples, assim, sabe, Kids? 65% dos jovens em idade escolar, eles vão ter profissões que não foram inventadas. Certo. Então, se tu pegar 65% dos jovens hoje que estão estudando para concurso, para vestibular, para ser médicos, engenheiros, advogados, enfim, eles vão ter profissões que não foram inventadas ainda. Então, se eu não sei, eu não sei se eu vou preparar esse cara para ser contador ou não amanhã. Eu não sei. Então, se eu não for preparar ele para essa profissão, eu vou preparar ele para quê? Tem razão. Por isso é importante essas habilidades. Eu vou ter que preparar habilidades importantes para ele no futuro. E as habilidades que eu falo não é saber conteúdo. Eu não preciso mais... A gente pode entrar nessa discussão, mas o conteúdo é irrelevante hoje. Sim. Eu saber... O acesso à informação está muito fácil. É muito fácil, é muito simples. É como manipular essas informações, transformar isso em valor e conseguir gerar solução. Eu não preciso mais lembrar uma forma de Bhaskara, por exemplo. Né? Ninguém vai chegar na rua, meu kit, como é que é uma forma de Bhaskara? Né? Nunca nem aconteceu. Não. Então, eu tenho que dominar muito mais isso. O caminho pelo qual eu vou buscar essa informação. E esse caminho pelo qual eu vou buscar essa informação depende de habilidades, que são habilidades, vamos lá, muito pouco desenvolvidas na escola. Eu preciso de criatividade, pensamento lógico, raciocínio, trabalhar com pessoas. Então, essas habilidades são muito mais importantes. Nós mapeamos essas habilidades e tentamos entender, ok, quais são conteúdos importantes e relevantes para o desenvolvimento dessas habilidades para esse cara importante no século XXI. Ótimo. Vocês na Hey Peppers, até assim, vocês ensinam a questão também da emocional, por exemplo, desenvolvimento emocional para esses adolescentes, porque a gente está numa era que é um assunto também importante relacionar, que o bullying, ele é muito mais drástico. Hoje em dia, porque tem rede social. Então, se antes uma piadinha ficava num corredor, hoje você está numa mídia mundial, e aí a proporção disso é muito maior, claro. Então, vocês também preparam esses jovens para que eles sejam mais fortes emocionalmente, para fazer essa base também. Né? Eu não tenho informação aqui, depois até posso pesquisar e dar uma olhada. Quem está online pode pesquisar no Google essa informação, né? Que é as habilidades do Fórum Mundial, né? E a 21st Century Skills, que é as habilidades do século XXI, né? Se pegar das 10 ali, não lembro de cabeça, mas com certeza a maioria, ou grande parte delas, está diretamente ligada à habilidade emocional. Por exemplo, trabalhar com pessoas, negociação. Negociação é totalmente trabalho com pessoas, né? Liderar pessoas. Então, uma pesquisa feita pela Cato ano passado, se eu não me engano, ela mostrava que a maior parte hoje das pessoas que perdem empregos, ela não está relacionada ao conhecimento técnico delas. Então, não está relacionado, por exemplo, ao quanto que eu sei sobre aquilo. Está muito mais relacionado ao quanto que eu consigo trabalhar com as pessoas que trabalham comigo. Certo. Então, quando a gente fala dessas habilidades do século XXI, a gente fala também desse profissional que ele consegue dominar uma linguagem intrapessoal. Que ele consegue entender as pessoas e fazer se comunicar. E ver num ambiente que seja saudável o trabalho. Então, também, nós trabalhamos isso. Isso não é um conteúdo específico.
mas está dentro do nosso escopo de trabalho, sim. Né? Como educador, não tem como tu pensar numa educação que não trabalha com a educação humana. Não existe tu separar o profissional do humano. Assim como não existe na sua relação de trabalho separado, não existe num ambiente de aula tu separar um conteúdo que seja um conteúdo um pouco mais inovador de um desenvolvimento pessoal. Não certo. Existe. Nós vivemos em comunidade, então é difícil separar isso. É impossível. Né? Achei formidável e claro que se eu tivesse filhos eu gostaria de matricular na tua escola, porque a escola clássica não ensina isso. Eu não tive essa educação, provavelmente você também não teve essa educação. A escola clássica é muito conteudista, né? O foco dela está muito ligado no conteúdo, que é uma... no gabarito, né? Você, de fato, decorar conteúdos para entregar numa prova final. A escola tem mudado muito, sabe? Eu gosto muito de estar no meio da educação. Estou no meio da educação de várias maneiras, como empreendedor, como consultor, como inovador. Então, eu vejo esse movimento muito claro das escolas. Elas estão buscando esse caminho da mudança. A escola está deixando de ser uma escola conteudista, né, para uma escola muito mais de valores. Colaborativa, participativa, protagonismo entre os alunos, correto. Fazer com que eles pensem e criem soluções e não só respondam a estímulos, né? Exato. Porque, então, quanto que é, sei lá, 347 dividido por tanto? Cara, tá bom, é relevante, princípios básicos da matemática para ser um engenheira e arquiteto, e aí vai a vida também, lógico. Você tem sua conta pessoal, você vai administrar e tal, mas, cara, é o que você falou, a gente sai de uma escola e 95% daquilo você não usa pro dia a dia, né? Sabe, eu estava conversando com uma menina outro dia, e conversando sobre educação, né? Ela falou, e tu viu o que aconteceu em Auschwitz, que aconteceu lá, e ela me comentando, enfim. Eu digo, se tu parar para pensar, a nossa educação, ela existe há muito pouco tempo. A escola como nós conhecemos hoje, que é essa escola que ela é aberta para todo mundo, ela não existia há 50, há 80 anos atrás. Né? Então, nós somos educados há muito pouco tempo. E se nós pensar, nossa escola, de onde que vem a nossa escola? Nossa escola, ela veio, não sei se vocês sabem, mas a nossa escola que a gente tem hoje, ela é baseada no modelo espartano, né? Sim. Então, é muito legal isso, porque a Prússia, lá atrás, a antiga Alemanha, a Prússia, ela foi formar o seu modelo de escola, ela foi formar o modelo que ela queria para ela. E qual era o modelo que a Prússia queria na época? A Prússia queria um modelo voltado, um modelo de educação voltado para desenvolvimento militar. Perfeito. Então, antes da Prússia, né, isso eu estou falando de mais de 150 anos atrás, então ele tinha duas vertentes, ou a educação de Esparta ou a educação de Atenas. A educação de Atenas é aquela educação da discussão, dos filósofos, né, e tal. Só que, como é que eu vou formar militares para uma educação como essa? Então, não, o militar ele precisa seguir regras e não questionar. Aí que vem a palavra disciplina. Então eles vão buscar lá em Esparta, a educação de Esparta é essa, uma educação voltada para a disciplina, hierárquico, dividida por setor, e a Prússia formatou esse modelo de educação, que é uma educação mais fácil para todo mundo. Um exemplo totalmente voltado à área militar. Tanto que eles construíram exércitos e eles conquistaram a Europa, né, em diferentes momentos. E quando a Inglaterra resolveu criar uma formação, isso foi durante a primeira Revolução Industrial, eles foram buscar qual que é a melhor formação que nós temos hoje, a Prússia. Porque na Revolução Industrial eles queriam pessoas que fizessem o quê? Pessoas que simplesmente apertassem parafuso, seguissem uma linha de distribuição, e se nós pegar nosso modelo de escola hoje, o que uma escola, todas as escolas têm? Tem apito para começar e acabar. Isso. Ela é dividida em setores, matemática, dividida por setor, um atrás de outro, como uma linha de produção. Isso é mais parecido com uma fábrica. Exato. Totalmente hierárquico, né? Professor, coordenador, diretor. Então, se nós... E nivelando todas as pessoas, né? Claro. Você não tem direito a ser diferente. Se você não tirou um 8 ou um 9, você é considerado burro. Padrão. Linha de produção padrão. Padrão 6, padrão 7, padrão A, padrão B. Então, se nós pegar a nossa escola, ela começou assim, porque era maneira, naquela época era maneira de democratizar o ensino. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o momento de disrupção dos negócios, e a gente vê, por exemplo, a disrupção no modelo dos negócios é uma disrupção no saber também. Certo. Então, a escola agora está tendo que ser reinventada. É normal que uma instituição hierárquica, que ela seja totalmente padronizada, rígida, que acadêmica, né? O acadêmico geralmente é muito mais complicado de ter mudanças. Então, é normal que essa instituição ela tenha dificuldade em se mudar. Mas ela está num processo de mudança
E muito legal. Um exemplo disso é o nosso documento, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento recentemente aprovado, que as escolas agora têm que formatar as escolas que é totalmente baseado, e o foco dele é desenvolvimento de habilidades. Ótimo. Então, ótimo. então, isso é muito legal. Esse momento que nós estamos passando, isso é muito legal. Tá, eu acho muito legal estar no meio da educação nesse momento, sabe? Sim, porque vocês estão trazendo práticas mundiais, melhores práticas mundiais para acesso, para formação de cidadão, de cidadã. Vamos aqui a alguns comentários. O primeiro aqui, ó, Jéssica Edir. Ela fala sobre o Felipe é um grande exemplo, inspiração de empreendedorismo aqui na nossa região. Admiro muito seu trabalho e da Tamara. Legal. Todo mundo aqui, ó. Felipe Dias é famoso, hein? Famoso, popstar. O Silvio, que ele fala, lógica ajuda tanto no dia a dia quanto a solução de problemas. Né? Ajuda a pensar, tomar decisões e agir. Muito bom debate. Obrigado também, mais um elogio aqui, ó. Pessoal de Tóquio. Olha só. Pô, aí fico feliz, hein? Pessoal. Nível internacional talk show, que bacana. Aí o Schigel, ele comenta, né, que é excelente essa mudança no método educacional vigente. Amigo, se eu pronunciei seu nome errado, me perdoa, tá? Eu pronunciei Schigel. Se você puder comentar como é a educação aí no Japão, porque assim, nós temos muito respeito pela cultura japonesa. Eu fiz um trabalho agora para a Canon, quando ela comprou a Toshiba no mundo, a parte de clínica, né, medical system, os aparelhos que vão para os hospitais. E aí eu tive que, de fato, discutir a cultura de vocês, que ainda é milenar, samurai, top-down, que é justamente assim, vocês ainda, claro, os mais experientes, né, vão dar as regras e diretrizes para civilização e também para a escola e tudo mais, mas que os novos modelos, eles precisam ter mais flexibilidade e cooperação entre todos. Então, assim, é como se uma metáfora simples, o estagiário também tem opinião. A estagiária, analista, quem for, também tem opinião. Então, eu gostaria, por gentileza, que você possa interagir conosco aí, explicar um pouco do seu cenário. Apesar de eu ser um estudante vibrante, sou professor de MBA, nada como alguém que vivencia isso, que mora aí, é residente e pode trazer essa cultura. O Marcos Bernardes também da Magenta Online. Marcão. Aí, Marcão, um grande abraço. Davi. Henrique Lutz. Muito bom. Só irmandade, que a gente está em família, é sempre um grande prazer estar com vocês. A Irene mandou um abraço, Irene. Olá, Irene. Bacana. E, Felipe, há 10 anos atrás, como você bem mencionou, e que é muito inspiradora a tua história, né? Você começou, cara, dentro de uma residência que era da tua sogra, e depois de 10 anos, né, você teve um grande crescimento. Teve alguns pontos ali que a gente, né, turning points, que você de fato conseguiu sempre dar aquele passo a mais e galgar grandes coisas. Você pode contar alguns fatos, assim? Eu acho que o primeiro ponto de mudança foi quando nós decidimos abrir nossa própria escola, né? Tá. Eu lembro que eu tinha um chefe na época e eu cheguei para ele e digo, cara, eu sou teu colaborador aqui, eu quero abrir meu próprio negócio, mas tu é meu chefe, eu quero ser teu sócio no negócio. Sim. E ele não aceitou ser sócio dele, eu digo, não tem como ser meu sócio. Eu digo, tá, se eu não vou ser teu sócio, eu vou ser teu concorrente. Né? Audácia. E eu abri a minha escola, cara, que foi muito legal, assim, muito legal. Acho que foi muito bom não ter tido sociedade naquele momento com ele, para poder crescer. Então, depois nós abrimos a escola, nós chegamos no momento que nós queríamos crescer e nós sentimos que com a franquia nós podíamos mais do que a franquia nos dava. Então, foi um momento de muita incerteza que nós decidimos criar nossa própria escola. E foi muito legal, porque foi um planejamento muito bom que a gente desenhou como que nós imaginávamos que uma escola deveria ser. Cara, a R-Peppers é muito legal. É demais, assim, é muito mais do que conteúdo, muito mais que uma proposta. A cultura da empresa é uma cultura super legal. As pessoas são lá de uma vibe muito boa, elas são para fazer diferença mesmo, sabe? Então é muito legal mesmo, eu adoro aquele pessoal. Você tocou num ponto muito importante, Felipe, que é a questão da cultura, né? Então, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, quando vocês escutam assim, né? Aquela empresa é unicórnio, o que significa isso? $1 bilhão em valor de empresa, né? Valuation. Mas o que dita? Claro,
você tem aí vários fatores de sucesso. Um time muito forte, um produto de solução impactante. Só que a cultura é um fator que dita muito o sucesso. Na minha opinião, a cultura é o mais importante de uma empresa. Na tríplice ali você jogaria a cultura é o mais importante. Vou dizer por quê, tá? Não tem nenhum produto que seja único e não tenha nada parecido. Ok. Não existe, tá? Não tem uma linha de código que ela seja relevante, porque não adianta. A tua ideia de negócio pode ser a ideia mais impactante do mundo. Se não tiver uma cultura dentro da empresa, ela não vai ser entregue. Entendi. Na minha opinião, a cultura é o mais importante, porque a cultura entrega, sabe? Não existe nada tão inovador hoje. Em ideia, em modelo de negócio, em linha de código, nada tão inovador que não pode ser copiado, não pode ser replicado, não tenha já outro acontecendo em outro lugar. Por isso que eu digo assim, a cultura da empresa é o mais importante. Até o Daniel mandou um oi aqui, o Daniel trabalha comigo numa outra empresa, a Yu. O Daniel é head de inovação lá, então todas as mudanças da empresa passam por esse cara aí. É genial, um cara super legal. Vamos pegar o comentário dele aqui, ó. O Daniel fala que o modelo, Daniel Camargo, tá, pessoal? O modelo tradicional fez várias crianças sentirem inadequadas e insuficientes no ambiente escolar. Ele, inclusive. Muita esperança nas mudanças que estão acontecendo e feliz em fazer parte disso. Valeu aí, Daniel, pelo seu engajamento aí também no seu ambiente profissional e tenho certeza também na sociedade. Uhum. Então, sobre o Daniel, falando sobre lá. Então, a primeira coisa que eu fui trabalhar com a IU, fui trabalhar com o pessoal lá em Santos, foi entender a cultura da empresa e trabalhar fortemente na mudança da cultura da empresa. Para ter uma empresa mais moderna, mais rápida, mais dinâmica, a ideia de enxuto, né? Porque a gente fala sobre enxuto, a gente imagina que são negócios pequenos. Não. É um pouco diferente sobre isso, né? É escalável. Exato. Né? Quem puder e altamente recomendo, isso é para enxuta, né? Eu já tinha lido esse livro, agora estou escutando ele para relembrar. Né? Então, a ideia de enxuta, assim, testar rápido, lançar projetos rápidos. Tu falou com o rapaz do Japão, a cultura enxuta, ela veio do Japão, ela nasceu na Toyota com enxuta, né? Então, trazer isso um pouco para as empresas, a cultura dos testes rápidos e colocar mais coisas no mercado, sabe? Irrelevante o acerto ou erro, mas é colocar mais coisas para testar. E esse aprendizado resulta em bons. Então, essa cultura faz toda a diferença, né? Por isso que quando eu digo assim, a cultura da empresa é mais importante, é mais importante que o produto, é mais importante que o modelo do negócio, é mais importante que o fluxo de caixa, é a cultura de uma empresa. Perfeito, perfeito. Eu fui muito feliz recentemente, porque eu fui dar consultoria para uma empresa muito tradicional, uma trading, que tem 180 anos de mercado, e eles colocaram o Canvas na agenda oficial deles, na contracapa. E assim, como que isso resultou no meu trabalho? Cara, se eles tivessem pago assim 10 milhões na minha consultoria, não foi o caso, não pagaria o que aconteceu. Porque, de fato, a gente começou a plantar sementes. Claro que eles também têm inovação em vários setores. Eles foram, vamos dizer assim, pioneiros em muitos setores no mundo, né? Uma empresa aí que é fundada por espanhóis, então tem grandes filiais pelo mundo. E aqui eles estão em São Paulo e alguns estados aí. Então, assim, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, claro, eles mandaram para a gráfica, a versão final, foi aprovado, e a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso. Porque por mais que você tenha tradição de mercado, você tenha um faturamento muito expressivo, você tenha presença de mercado, né, market share, mas a gente precisa de tempos em tempos se reinventar. Claro. Isso não tem como. Então, uma empresa que aceitou o meu trabalho, uma empresa extremamente tradicional e que viu isso como uma cultura de inovação, que é o Canvas, né, a metodologia de negócio, que também vem da escola de Design Thinking, né, Alexander Osterwalder, que é o pai do Canvas, ele estudou no Vale do Silício também, com os empreendedores, para depois prototipar isso na Suíça. Então, assim, é uma escola mundial esses movimentos. Não pensem que existe um autor, uma autora ou um movimento. São muitos movimentos, vocês também aqui no Brasil, né? O Marcão aí pela magia, Henrique, a gente que luta todo dia para fazer melhor, diferente, com mais valor, e várias empreendedoras também, da Bituman, aceleradora, que são ótimas aí, também contemplando o público feminino. Então, assim, são muitos movimentos crescentes para que, de fato, a gente adapte a essa nova realidade
aos nossos anseios, ao nosso, né, ao nosso conforto. O Bruno, aqui ele fala, né, ele fala sobre construtivismo e socioconstrutivismo, né, no Reino Unido. O que a gente pode falar sobre isso? Bruno, eu não domino muito metodologias, eu conheço um pouco sobre construtivismo e socioconstrutivismo, né? O Brasil é muito impactado pelo construtivismo e eu acho que eu não sou a pessoa ideal porque eu sou um crítico ferrenho do construtivismo. Eu acho que um dos grandes problemas da educação brasileira é dar muita bola para o construtivismo e esquecer outras metodologias que são importantes também, não só ele. Né? Tá. Não, foi boa contribuição. Bruno, eu como professor, eu uso construtivismo não em tudo, tá? Mas parte do programa didático, porque é o seguinte, eu dou aula em MBA. Então, é claro que ali estão pessoas em média de 35 anos, homens e mulheres que já são executivos e executivas, são tomadores de decisão, então não tem solução pronta. A gente está ali para construir junto, para debater cases, e parte da educação, né, dessa construção, é o construtivismo. Então, eu venho dessa escola, eu acho que tem eficiência, mas não sozinha. O construtivismo sozinho, ele não dita nada. O que nós podemos daqui a pouco discutir é que na educação brasileira existe o construtivismo é colocado em cima de todas as outras metodologias. Né? Entendi. Esse é o meu ponto. Então, muito foco no construtivismo e esquece outras metodologias. Cara, não existe certo e errado. Sim. Né? Então, mas é só uma crítica minha sobre isso. Tá certo, vale aqui. O espaço é democrático, todo mundo participa, vale a sua contribuição também, Bruno. E tudo isso enriquece para que a gente tenha aí um debate muito melhor. O Henrique aqui, ó, fazendo um grande elogio. O Shigeo do Japão, né? O que ele explica aqui? O sistema educacional é bastante engessado no Japão, ele está residindo lá. Funciona na base do decoreba, né? Então, é o que a gente falou aqui, gabaritar, você realmente decorar tudo. Os alunos, eles não aprendem a questionar. Eu falo que faz parte da cultura japonesa também, onde, assim, os avós, as senhoras, as avós também, você como, vamos dizer, criança, você não pode questionar muito. Acabou a hora do videogame, acabou. Você vai para o quarto, agora é hora de estudar, Então não tem muito questionamento. Isso é bom porque, assim, o que eu vejo de bom e, vamos dizer assim, pontos a melhorar? Não tem ruim, não tem certo errado, como a gente conversou aqui. Quem somos nós, né? Pelo amor de Deus, toda a cultura é válida, eu respeito tudo. Sim. Mas, por exemplo, assim, quando você pegar o índice educacional Japão versus Brasil, anos-luz, vocês estão muito à frente. Agora, o brasileiro é considerado um dos povos mais criativos pela nossa adaptação, pelo nosso contexto, né? Somos um país de imigrantes, então recebemos diferentes culturas e nós fomos crescendo dessa forma, né? E também pontos bons e pontos a melhorar, mas eu acho que o mundo ele está caminhando para uma questão mais de colaboração, onde todos podem questionar e todos podem construir coisas novas. A gente fala que é o seguinte, é como se o mundo estivesse em versão beta. Né? A beta para nós é uma versão inicial, uma versão em constante mudança, vamos dizer assim. Então, hoje, como foi no passado, não tem uma solução que atende tudo. Antes acreditavam nisso. As empresas eram concorrentes entre si e não se conversavam. Hoje, empresas concorrentes entre si conversam numa mesa para uma solução em comum. A Apple só não entrou totalmente nesse jogo, né? Mas a Google com Android dominou. É o maior sistema operacional do mundo, passando a Microsoft, porque nós temos mais celulares do que notebooks e computadores. Isso é simples. E rapidamente, sobre o Japão, vou chamar Nakahara, que acho mais simples chamado que o... Boa, Nakahara. Ele fala muito sobre decoreba. O sistema japonês, o sistema brasileiro tem o mesmo problema, né? São totalmente diferentes, mas todo o trabalho feito, todo o processo de aprendizado é conteúdo voltado para avaliação. Certo. Então, o processo de aprendizado deles, o problema deles da educação é muito parecido com o nosso problema, porque todo o nosso processo de aprendizado é conteúdo voltado para avaliação. Ótimo, entendi. Então, só rapidamente sobre isso, né? Claro que o problema é muito maior que esse, mas em um segundo... Sim, não, mas dá para... Ali já dá para... simples, para ver a ponta, pelo menos, do iceberg, onde a gente tem que depois, claro, precisar com profundidade. A Lopes também, falando sobre um prazer inenarrável de receber os empreendedores aqui, a gente também agradece aí.
A Bárbara Dias, ela fala, né, que cultura empresarial realmente é o diferencial hoje, que... A Bárbara trabalha junto com o Daniel, lá e eu também. Olha que bacana, hein? Obrigado pela participação. Ó, Nakahara, ele fala, ó, ensino japonês não há muita relevância para o desenvolvimento emocional. A gente falou bem no início da transmissão. Logo, os estudantes carecem da inteligência e a relacional. Com todo o respeito também, que esse é um assunto extremamente sério, mas tem um índice muito alto de suicídio no Japão, entre jovens, né? E também eu não estou falando só Japão, tá? Estou falando da Coreia do Sul, porque eu convivo com asiáticos e a gente precisa realmente, a responsabilidade do Felipe, de muitos empreendedores, é justamente disseminar essa inteligência emocional para que as pessoas se empoderem delas mesmas e não esperem um governo ou alguém ditar regras, né? Tu sabe que por muito tempo a escola, e isso é uma coisa que eu trabalho muito no meio de escola, eu vejo muito no meio acadêmico, essa dicotomia, sabe? Ou é um ou é outro. Então, ou é conteúdo ou é inteligência emocional. Ou é tecnologia ou é foco no humano, sabe? Não existe ou. Isso é uma bobagem botar na cabeça das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o foco, daqui a pouco na escola é conteúdo, ok, pode ter seu foco, né? E não vamos nem chegar nesse mérito de discutir isso ou não. Mas será que não dá para trabalhar o foco no conteúdo com inteligência emocional junto com isso? Ótimo, né? Por exemplo, se eu for utilizar a tecnologia em sala de aula para melhorar o processo de aprendizado com uma ferramenta tecnológica, o que isso implica no trabalho humano? Não muda nada. Por que é ou? Por que é um processo de escolha? Eu acho que um dos problemas que nós temos hoje nas nossas empresas e na educação são pequenos processos de escolhas que não envolvem e eles simplesmente distanciam ideias diferentes, né? Entendi. Faz total sentido. E claro que assim, esse modelo, como foi muito bem dito aqui pelo Felipe, é um movimento muito novo. A gente está falando de 10 anos, está no máximo. Claro que teve pessoas pioneiras que estudaram isso conceitualmente, mas eu estou falando assim, de um movimento de transformação, onde o conteúdo está aberto, onde pessoas discutem isso em fóruns e querem a todo momento transformar. Não é um movimento muito novo, não. Tá, o Armando Unch aqui, ele fala, vocês acham que no futuro haverá mais foco no humano em interações sociais? Posso já antecipar? Claro, vai lá. Com certeza, 157% para mais. A próxima grande epidemia, vamos dizer assim, que a ONU fala, é depressão. Por que epidemia? Porque eles já calculam o número de pessoas e que é um número extremamente alarmante. Então, assim, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem um melhor acesso, tem até conforto, claro, a gente não precisa, perto dos antepassados, a gente praticamente não precisa fazer quase nada, tem tudo à disposição, só que a gente vive isolado. Nós somos agora uma tela de computador, uma tela de celular. Então, parece que nós estamos conectados com todos, mas não. A solidão é constante e tem grandes índices de depressão. Então, o que precisa de fato é ter esse equilíbrio. Nem o céu, nem a terra. Tecnologia é importante, saber usar com responsabilidade? Com certeza. Então, você estando bem consigo mesmo, não é a tecnologia, não é o Facebook que traz separação de casais ou depressão, não é o meio, né? Não era o Orkut, não é o Facebook agora, não é o Instagram ou o WhatsApp, seja o que for. É a forma como você usa as ferramentas. Então você precisa estar bem com você até para a interação social, independente do canal. Né? Deixa eu aproveitar, o Armando, ele é Head de Inovação na Repeppers, ele é diretor de inovação na Repeppers, tipo o Daniel. Então é legal isso, eles trabalham muito forte com inovação. O Armando é 10, cara, assim, o que tu imagina, inovação e educação é com ele, assim, ele é o cara 10 para isso. Né? E essa discussão a gente faz muito. Sabe que eu visitei ano passado uma escola do Vale do Silício? Ótimo. Ano passado, em abril, né? E essa escola, eles têm índices altíssimos de aprovação, né, no SAT deles. E todo o processo de aprendizado deles, de conteúdo, é feito pela máquina. Então, vamos lá. Eles utilizam o Khan Academy, que é um site hoje disponível para aprender matemática. Khan Academy, se eu e tu entrar na Khan Academy, somos colegas de aula, mesmo nível, mesma série, ela vai entender que eu tenho dificuldades diferentes que tu tem em matemática. Então, ela cria para mim uma trilha personalizada de aprendizado, diferente de para ti. Então, isso quer dizer que eu vou aprender o que eu preciso saber.
A gente vai aprender o que tu precisa saber. Então ele personaliza o aprendizado. Isso não existe numa sala de aula. Porque uma sala de aula, o aprendizado é passado da mesma maneira. Vamos lá. Um professor consegue personalizar o aprendizado? Não consegue. Não. Porque se eu tiver 30 alunos, eu preciso ter 30 professores para personalizar o aprendizado. Ele teria que ter uma aula particular com 30 pessoas para personalizar e entender de fato a dor ali do aluno da aluna no aprendizado. Então o que eles fazem? Todo o processo de conteúdo é o computador que faz, a academia que faz. O que o professor faz? O professor tem tempo para ser humano. Certo. Então, enquanto o aluno está aprendendo conteúdo, ele vai para do lado do meu kids e dizer, meu kids, cara, por que tu chegou atrasado hoje? Por que tu tá triste, sabe? Se eu tenho um professor focado em conteúdo de aula, tá tocando conteúdo para acabar o conteúdo. Se o conteúdo, o computador faz muito melhor que o ser humano. Sim. Então, se o computador faz melhor que o ser humano, eu vou ser humano naquele momento. Então, vai me sobrar muito mais tempo como professor para trabalhar inteligência emocional com os meus alunos. Por isso que eu digo, um não abre mão do outro. É junto, é em conjunto. Sim, né? Sim. São trabalhos complementares, não tem separação. Não tem separação, não. O Marcelo Zimmer, ele fala sobre o Felipe Diesel aqui, uma mente privilegiada. Que é isso. O Marcelo botou para ele em mim 2 semanas atrás. Tá tudo em família aí. E o Nakahara, né, o nosso amigo no Japão, ele comenta aqui, muita pressão para passar nos testes, passar na faculdade, muita disputa pelas vagas de trabalho, pressão dos pais, e o estudante, ele não alcança o que deseja, acaba se sentindo fracassado, não sabe lidar com a derrota. Porque também é como se existisse só um modelo de sucesso. Eu estou pensando assim, se a pessoa ela não consegue passar naquele vestibular, ter aquele emprego de sucesso, a sociedade impõe que aquilo não é sucesso. Sim. E aí que gera a frustração. Porque assim, o aluno, a aluna, ele está com uma expectativa aqui. Se não atende essa expectativa, é claro que o emocional cai. E está errado essa forma, porque o que é sucesso para você não é sucesso para mim. O que é um ótimo relacionamento para você pode ser que não seja para mim. Uhum. Então, assim, as pessoas são diferentes, os anseios, as paixões, a forma de lidar é totalmente diferente, ainda mais. Nós vivemos num mundo extremamente complexo. A palavra estresse para os seus avós, aí, nossa audiência, para os meus, né? Não existia essa palavra. Então, para quem era camponês, tinha uma rotina extremamente certa de acontecer as coisas. Né? Para quem estava ali, tá na cidade também, não tinha muita mudança. Não tinha. Você tinha uma vida equilibrada. Né? Você sabia que, na medida do tempo, você iria ter evolução, mas estava muito bem pautado as coisas. E agora não. Nessa nova era, onde que também é um benefício, pelo amor de Deus, tá? Eu gosto desse novo mundo, né? Apesar de também, às vezes, ter discrepâncias, porque quem tem acesso vai se dar muito bem, quem não tem acaba tendo uma discrepância até maior, né? Infelizmente, mas assim, o que precisa tá certo nessa live aqui, nesse nosso encontro, é que você esteja preparado por você, você busque o seu conhecimento, o que realmente te satisfaz. A gente fala muito a questão de propósito, de missão, de cultura, mas praticamente é isso. Se, claro, você não importa a idade, homem, mulher, enfim, você ir buscando isso aos poucos, porque é claro que é uma linha de aprendizagem, o que eu gosto mais, vai aperfeiçoando, você vai se sentir bem com você. Não é a sociedade que vai falar, por exemplo, aqui em São Paulo, se não passou na USP, você não é ninguém. Cara, é ridículo falar isso. É ridículo, entendeu? Eu comecei a trabalhar oficialmente, carteira com 16, né? 16 anos. Então, assim, eu não tinha tempo para parar e estudar para uma pública, então eu paguei particular com 17. Me Sim. Formei mais novo, fiz MBA em seguida, quebrei algumas regras do mercado, mas porque era a minha condição. Né? Eu também venho de família simples. Então, assim, será que eu não recebi julgamento? Como você, quer dizer, não passou na USP? Cara, eu fiz a prova, mas não passei. E daí? Não foi isso que me impediu de fazer o que eu faço hoje. Claro. Mas cada vez a formação é mais irrelevante, né? Não faz sentido uma formação. Um outro dado, rapidamente, para sim, aqui, sim, lógico. Um outro dado da Universidade de Chicago fala que nós aprendemos 6,5%, 6,7% do que nós passamos na academia.
Então, tu aprende 6,7%, é relevante para a tua vida, do que tu passa na academia. Então, não faz sentido tu passar 4 anos, tu gastar 300 mil reais, se tu vai aproveitar só 6% daquilo. Ótimo. Então, o que tem se discutido hoje muito mais do que uma formação numa instituição formal de ensino é as formações extras que estão põendo na tua vida. Tanto que as instituições, eu sei que está acabando o tempo aqui, mas é uma discussão. Imagina. Tá? Aqui é a nossa casa. Tanto que as instituições de ensino hoje, universidades, elas estão passando por uma queda enorme no número de alunos e algumas, ou grande parte delas, não entenderam que a mudança, o problema não é econômico, mas é a mudança no modelo de negócio. Exato. Porque hoje em dia nem as empresas estão buscando mais uma formação porque não faz mais sentido. Né? Eu não sei qual habilidade que vai ser necessária daqui a alguns anos. Então, muito mais é o lifelong learning, que é eu assistir uma live super legal, aprender sobre isso, fazer um curso, dividir com pessoas, estar inserido no meio de crescimento pessoal, é muito mais importante que uma formação. Sim. E agora é esse o mundo que nós estamos encontrando. E é esse o mundo dos nossos filhos. Workshops, eles são muito mais eficientes do que qualquer coisa, porque já está na palavra, então é mão na massa, aprendizagem com prática. Então, como que você vai resolver um problema? Vamos todo mundo numa mesa, todo mundo tem uma opinião, mesa redonda, onde a gente pode sair de uma discussão, por exemplo, eu faço isso muito em aula, como eu dou aula dentro de um centro comercial, e embaixo é shopping, gente, vocês têm 1h30, vocês vão descer, vocês vão abordar as pessoas no shopping, perguntar sobre a solução que vocês estão criando, obter respostas, já voltar com melhorias, e aí a gente vai fazendo essa dinâmica para a pessoa ter essa proximidade já com os seus possíveis clientes e começar a aprender de forma diferente. Eu não vou falar o que é certo ou errado. Né? Não, faz isso, não. Eu sou um moderador de conteúdo. A palavra professor até nem é correta, porque eu só modero, eu explico, claro, algumas diretrizes para também ter um resultado mais efetivo, mas simples. Aí eles vão seguir, eles vão testar, eles vão de fato conseguir melhorar soluções, e aí eu vou avaliar por isso. Eu vou avaliar pelo engajamento em melhorar a solução, entregar algo de relevância, do que se você pesquisou em curso online do MIT, ou você... Não, isso é irrelevante. O conteúdo está aberto para todos. Não é isso que dita. Tem filósofos que falam, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber, né? Exato. Não, com certeza. E sempre, né? Os grandes autores falam isso. O novo analfabeto é o que não está aberto a novas aprendizagens. Ele pode ter sido PhD com 33 anos, que é um tópico, mas se ele parou 10 e ficou no mundinho e aproveitou e praticamente não abriu a mente depois daquilo, ele está ultrapassado. Só que eu perguntar esses dias, o que é um empreendedor, né? Empreendedor, eu falei, é o cara que sabe pouco sobre tudo e muito sobre nada. Boa. Esse é o empreendedor, né? Então, cada vez mais a necessidade são de profissionais hoje que têm um conhecimento horizontal, né? Sim. Então, eles têm esse conhecimento de vários negócios, né? Uma pessoa que trabalha com inovação, por exemplo, eu sempre busco pessoas de inovação, pessoas que entendem muito sobre várias coisas. Sim. Felipe, você que está pelo programa, né, o Google Innovator, por favor, compartilhe essa experiência, né, porque você, uma vez por ano, pelo menos, você está aqui na Faria Lima, em São Paulo, testando produto, participando de eventos, dando opiniões para melhorias. Comenta mais com a gente aí, que é muito relevante isso. O Google Innovator é um programa que começou nos Estados Unidos, em Mountain View. Ele tenta buscar educadores e referências em suas áreas, que ele usa essas pessoas hoje de várias maneiras, né? A gente pode, por exemplo, testar produtos, né? Dar feedback para eles. Nós somos pessoas relevantes para o mundo acadêmico do Google. Certo. Então, hoje são em torno de 50 ou 60 Google Innovators no Brasil. Eu fui indicado para um Google Innovator também, e para ser um Google Innovator, tem que ser um professor, que está altamente ligado com tecnologias, né, que entenda e utilize as tecnologias em sala de aula, sobretudo como ponto de diferença, e que tu tenha impacto nas comunidades. Eu e essa Google Innovator, nós temos um projeto muito legal em Santa Rosa. Santa Rosa hoje é um dos maiores projetos do Google para a educação no Brasil. Ótimo. Santa Rosa tem 70 mil habitantes, nós trabalhamos com 300 professores, nós trabalhamos em impacto, ensinando eles ferramentas tecnológicas educacionais
para eles trabalhar na sala de aula. Santa Rosa, provavelmente, tá? Esse ano, provavelmente, ela se torna a primeira cidade de referência Google na América Latina. Você conhece o Gianni Júnior? Não. Eu vou te apresentar esse cara. Ele está em Santa Rosa, fazendo diferença. Ele vem aqui no Google também participar de workshops. E depois eu vou apresentar, fazer esse match aí, porque é um cara fora da curva também. É legal estar nesse meio de Google Innovators, porque assim, se discute muito educação. Sim. Se discute muito novos modelos de educação. Então é muito bom estar nesse meio e participar disso também. Porque, vamos dizer, vocês estão bebendo da fonte, da primeira fonte, né? O mundo inteiro discutindo tendências e vocês aqui em território nacional também já testando modelo em diferentes cidades e municípios e ali, ó, obtendo um resultado na hora. O Henrique Lunks, né? Ele fala até, né? O Felipe está confirmado como palestrante na sexta imersão de negócios, a magia do mundo dos negócios. Aê! Pô, isso aí é novidade mesmo, porque assim, eu convivo com ele, cara, diariamente, a gente troca o WhatsApp toda hora, e eu não sabia. Então assim, ó, meus parabéns. Cara, você merece, porque é um cara fora da curva, e nossa, vai ser um prazer enorme estar ao seu lado e essa imersão aí contigo. Que celebração. Legal. Esse ano tá fantástico, né? É Shiba, Felipe Diesel. Nossa, cara, o negócio tá fantástico. E aproveitando já, nesse ano em São Paulo faremos 3 imersões, né? A de abril já está completa, mas iremos abrir em junho e outra data também, posterior, tá? Fica muito atento, porque são normalmente 13 executivos, né? Homens e mulheres que buscam todas essas tendências globais. A gente passa por diferentes empresas e consegue compreender novos cenários e como resolver problemas complexos, né, no mundo complexo, e de fato obter insights, muito network qualificado. A gente quer que vocês negociem entre vocês. Então, assim, é uma experiência única. A gente inicia aqui num hotel no Jardim de São Paulo, já com 2 palestras, coquetel no final desse encontro, e no outro dia a van já vai estar pronta para a gente rodar aí esses 2 dias com dinâmicas, aprendizagens, painéis de discussão, tudo em virtude do seu aprendizado, tudo em virtude para que você possa aí de fato, se você está numa carreira, né, está dentro de uma companhia, que você possa levar toda essa aprendizagem e práticas para esse mercado que você está inserido, ou se você já é empreendedor, empreendedora, que você possa sim direcionar a tua empresa para essas melhores práticas também. Então vale muito a pena. A gente vai estar sempre comentando aqui pelo talk show, que também ajuda aí, eu vou estar como palestrante também nessas missões, tudo para você ter uma melhor experiência aí com a gente. Então a gente está se aproximando aqui do final. Ó, o Henrique trouxe novas informações. Abril, junho, agosto, né? E novembro a gente vai estar em Lisboa. Garanta seu passaporte aí. Vai ser uma turma bem fechada. E aí a gente vai aproveitar muito aí nesse país hoje, que é um país irmão, né? E vai ser fantástico aí. Aproveita essa estadia conosco. O Paulo Denis também elogiando aqui o trabalho do Felipe, desejando muito sucesso. O Daniel Camargo também falando parabéns, aí agradeço vocês pela participação e contribuição. E Felipe, a gente está aproximando aqui do final, e você que é um grande empreendedor, impacta também, né, não só com o Google, como na sua comunidade local, e você também cedendo esse tempo para nós, transmitindo o seu conhecimento, eu queria que você desse dicas, né, para a gente encerrar esse nosso encontro, para que as pessoas que estejam nos assistindo e que depois isso também fica gravado, para que vocês possam acessar num melhor momento, dê dicas a essas pessoas que estão buscando, independente se são empreendedores, pessoas que buscam esse sucesso, enfim. Bom, vamos lá. Sabe que eu vou tentar pensar agora em dicas que eu não tinha pensado antes, tá? Coloquei ele em saia justa aí. Mas eu acho que a primeira dica é fazer. Sabe que eu trabalho com um monte de jovens. Eu tenho um programa social no Rio Grande do Sul, eu posso falar uma hora sobre isso, um programa social que ensina empreendedorismo na escola regular.
tá? Com crianças de 7º a 9º ano do ensino fundamental. E eu trabalho muito nesse projeto, que eu trabalho com essas crianças lá no Sul, é um projeto aberto, sem fim lucrativo algum, né? Eu trabalho muito com eles o fazer, certo, o iniciar. Porque nós temos, a galera tem várias ideias, todo mundo tem várias ideias de negócio, todo mundo pensa em fazer muita coisa. Sim. Então, tipo, cara, faz. É simples, faça, né? Depois tu vai checar, vai saber se vai dar certo, tu vai entender. Primeiro faz. O aprendizado vai estar no fazer. Eu acho que nós, como empreendedores, às vezes a gente é muito fã da ideia e tem medo de fazer, porque pode dar errado, tudo pode dar errado todo tempo. Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, os caras que eram gênios, né? Sei lá, tu pega compositores como Beethoven, o cara com 3, 4 anos estava compondo e compôs um monte de coisa errada que nunca ninguém vai escutar porque é muito ruim. Sim. E 99% era muito ruim do que ele fez. Só que aquele 1% se destacou. E não pela genialidade, mas por fazer muita coisa. Então, a primeira coisa, faça. É mais transpiração do que inspiração. Não, inspiração 1%. Inspiração. Então, assim, suor, lágrimas, madrugadas, você ter um certo sacrifício, vamos dizer essa palavra, porque, claro, nem todo final de semana é festa, a gente que é empreendedor sabe disso, que todo dia é dia útil, final de semana está negociando, está gerando transformação, então o fazer também tem essa questão, né? Ser uma pessoa hands-on, uma pessoa, cara, mão na massa, para frente, fazendo tudo. A segunda que eu diria é estuda, né? Todo mundo aqui tem que estudar. Então, se tu quer ser um empreendedor, se quer empreender, enfim, vai empreender em qualquer carreira, seja na tua carreira ou em uma outra empresa, né? Estudar e estudar muito, ler, buscar conteúdo, buscar... Eu acho que a faculdade é uma das maneiras de se aprender. Eu digo que a faculdade é a maneira mais cara e mais demorada, é mais ineficiente. Tem várias outras maneiras para aprender sobre isso. Então, estuda e aprenda. Por exemplo, eu leio basicamente um livro por semana, um livro a cada 2 semanas. Puxa vida, olha que índice. Eu mais escuto do que leio, na verdade, falar a verdade aqui. Né? Porque podcast. Como eu passo muito viajando, muito no carro, então eu aproveito usar meu tempo para escutar. Então, eu escuto muito livro. Eu estudo o máximo para ter informação. Então, estudar. Né? E o terceiro seria se conectar com as pessoas. Então, se conectar com pessoas como vocês, como o Euclides, como o Marcos, como o Henrique, pessoas boas, sabe? Fazer conexões boas, né? Conectar ideias, conectar pessoas. Isso é muito importante para empreender. Então, na minha opinião, é fazer, estudar e conectar. Essas são as 3 principais dicas que eu dou para qualquer pessoa em qualquer carreira. Puxa vida! E assim, o que ele está falando é atitude. No que ele está dizendo aqui, claro que assim, você precisa ter atitude para começar. Você precisa continuar estudando para saber novas tendências e criar novas soluções. E, principalmente, saber ter a humildade que você não sabe tudo, que você precisa de referência de outras pessoas. E não só isso. Quando ele fala conectar, eu posso até dar uma abrangência que pode ser um parceiro de negócio, pode ser um possível cliente, pode ser uma pessoa que seja o seu mentor ou mentora, pode ter diferentes motivações na conexão. E é importante se conectar. Porque não tem uma regra, não é assim, bom dia, eu tenho um produto. Se você só pensa em ser interesseiro, você não consegue nada. Você tem que ser uma pessoa interessada em contribuir. São 2 mãos, né? Eu primeiro dou para poder receber. Isso é fato. Não precisa de Bíblia, não precisa entender de Grécia, Roma, nada. Você só precisa dar para receber. Ponto. Então, quando ele fala esse aspecto relacional, é justamente o servir. Né? Hoje, graças a Deus, o Felipe é uma pessoa bem-sucedida e ele está devolvendo isso à sociedade na forma de impacto social, onde ele mencionou. Ele ajuda no aprendizado da escola regular. Também. Isso é extremamente positivo. Ele sabe o quão foi difícil para ele chegar onde ele chegou e ele não se acomodou. Ele falou, não, peraí, vamos devolver isso à sociedade, porque se eu tivesse tido esse apoio, eu teria melhor desempenho. Ele, de novo, é uma pessoa bem-sucedida, eu tenho o maior respeito por ele, mas a gente sabe que quanto mais ajuda é melhor. Claro. Né? Então, mesmo, eu tenho plena convicção, mesmo ele sendo uma pessoa bem-sucedida, ele também tem mentores, mentoras que trazem outras realidades para ele. Né? Como um psicólogo tem uma psicóloga, como um cara de educação física, uma mulher, tem alguém para treinar,
e assim por diante. Você precisa entender que nós vivemos em sociedade e que se relacionar faz parte. Uma coisa que eu brinco muito no workshop é o seguinte: nós não estamos mais no feudalismo, a base de escambo, troca. Então, assim, hoje a nossa troca é relacional. Você não vai produzir tudo, né? Uma palavra simples, montadora. Né? O que a montadora faz? É chassi de um, pneu do outro, a borracha da 3M, vai até chegar no carro final. Então, se não fosse, né, a Toyota para trazer essa cultura dos fornecedores, just in case, just in time, de ser enxuto, ter um mínimo de estoque, sob demanda, o que seria a Toyota? O que seria o mundo? Sim. Então, assim, eles ensinaram a gente a viver em comunidade de forma disciplinada, e que isso eu louvo demais, é um respeito. E, cara, vamos pegar isso de exemplo, é uma melhor prática, é o que deu certo, é o que funciona. Agora, a metáfora aqui, que é o convite aqui do nosso amigo Felipe diz, se relacione, se você é um pouco tímido, comece aí na tua igreja, ou no teu movimento, ou no teu bairro, vai começando o seu movimento. Você não precisa de cara já ter seguidores, isso é outra história, é outra coisa, mas começa a gerar conteúdo, né, buscar troca. Então é isso, assim, pessoal. O Júnior entrou agora, esse cara é fora de realidade. É um mentor nosso, né? Ô, Júnior! Ele inventou, chegou ele. Grande abraço para você. Fantástico ver você. Você vai vir aqui, hein? Vai vir aqui, eu já tinha feito convite, estou enfatizando. E obrigado a todos vocês que participaram. O Nakahara, ele está perguntando quando a gente vai ter um evento no Japão. Amigo, você é residente, a terra é sua. Eu estou esperando o seu convite, o Felipe também. Se você preparar o evento para a gente vai aí como palestrante, com o maior prazer. Sei lá, 24 horas de voo, 14, 15 horas de voo até o Japão? Não sei. Deve ser mais do que isso, eu não estou nem aí. Eu vou para o Japão aí com vocês e eu vou ser muito feliz. Então, pessoal, passou de 1 hora, que eu peço até desculpa aos nossos patrocinadores, que o papo está tão bom e o pessoal está interagindo, mas quero agradecer, viu, Felipe? Obrigado, eu que agradeço o convite, cara. Cara, que prazer. E você quer passar os seus contatos para o pessoal interagir com você? Claro. Pode deixar no Facebook, Felipe Diesel. Né? Tá. Twitter, Felipe Diesel, não tem muito, né? Felipe Diesel, D-I-E-S-L, né? É igual o Jeans Diesel. É isso aí, né? E o autor não, Vin Diesel. Exatamente. Primos. Instagram, redes sociais estão sempre online, pode conversar melhor. Eu sou super aberto e respondo todo mundo sempre. Olha aí o Henrique já agitando a imersão de negócios no Japão. Nakahara, eu vou colocar vocês em contato, a gente está indo para o Japão, ok? Eu quero ver realmente esse território maravilhoso, né? Steve Jobs, que, fundador da Apple, cofundador, ele ia para o Japão de férias por ser um país extremamente inspirador para ele e para a família dele, e, claro, o lançamento de produto da Apple. Então, o grande respeito que eu tenho por vocês e o grande respeito à administração que vocês trouxeram, toda a cultura. Beijo grande, até o próximo encontro. E é isso aí. Encerrando com salva de palmas, porque quem fala boa noite é o William Bonner, aqui a gente pensa diferente. Então, agradeço vocês. Até a próxima. Valeu.